Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Tempo deve ficar instável nesta quarta-feira e meteorologia prevê chuvas para Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. A instabilidade volta a ficar presente no clima de Mato Grosso do Sul e nesta quarta-feira, dia 23, outra vez, existe a possibilidade de pancadas de chuvas acontecerem ao longo do dia em algumas regiões. Para o Centec Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa instabilidade que está por vir acontece devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica aliado à presença do ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados deverá favorecer a formação de instabilidades. A previsão indica sol com variação de nebulosidade e no período da tarde e da noite, probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Estão previstas temperaturas mínimas entre 20 e 22 graus e máximas entre 29 e 33 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste esperam-se mínimas entre 24 e 27 graus e máximas entre 33 e 37 graus. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 21 e 25 graus e máximas entre 29 e 33 graus. Na capital Campo Grande, mínimas entre 22 e 24 graus e máximas entre 29 e 31 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que no dia de hoje a base de preço aqui para o estado no mercado físico é de R$ 283. A arroba da vaca gorda R$ 259. A base de preço do milho seco, saca 60 quilos no mercado físico aqui no estado é R$ 58. E a soja em grãos também saca 60 quilos R$ 139. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. O Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS, divulgou através do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 23, a abertura da premiação Instrutores do Ano 2025. A premiação tem por objetivo reconhecer e valorizar os instrutores de trânsito que se destacam no exercício de suas funções. A premiação será coordenada por servidores integrantes da Diretoria de Educação para o Trânsito do DETRAN-MS. Podem participar os instrutores que ministram aulas práticas de direção veicular na categoria B, vinculadas aos Centros de Formação de Condutores credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Os 10 classificados serão premiados com certificados, sendo que os 4 primeiros serão agraciados com valores de R$ 1.000 a R$ 4.000. Mais informações estarão disponíveis no edital a partir da página 26 do Diário Oficial do Estado, 11.649. Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail cfcpedagógico@detran.ms.gov.br ou via telefone 67 3368 0184 ou 3368 0283, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11 da manhã e das 12h30 às 16h30. JD1 no ar. JD1 no ar. Termina na próxima semana, dia 31 de outubro, o calendário anual de licenciamento de veículos. Segundo dados extraídos no dia 16 de outubro, Mato Grosso do Sul possui frota de 1.816.729 veículos, dos quais 28,46%, ou seja, 510.990 veículos, ainda estão inadimplentes com o licenciamento 2024. O vencimento do licenciamento é escalonado e segue um calendário conforme o final das placas. No mês de abril venceram as placas com finais 1 e 2. Em março, as placas com final 3. Em junho, finais 4 e 5. Já em julho, foi a vez dos veículos com final da placa 6. Agosto, finais 7 e 8. Em setembro, final 9. E este mês, finalizando o calendário, são as placas com final 0. Para o pagamento da taxa de licenciamento, o proprietário do veículo pode procurar uma das agências do DETRAN-MS, Departamento Estadual de Trânsito, ou através do site meudetran.ms.gov.br, ou ainda consultar pelo aplicativo DETRAN-MS. Vale lembrar, caso o veículo seja flagrado em fiscalização sem o licenciamento válido, o proprietário recebe uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47, somando ainda 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E o veículo poderá ser recolhido ao pátio caso o proprietário não consiga quitar a taxa pelo talonário digital
oficial do agente de trânsito. JD1 no ar. JD1 no ar. Os Correios divulgaram 2 editais com as regras para o novo concurso da estatal. Serão preenchidas mais de 3.000 vagas imediatas espalhadas por todo o Brasil, com salários iniciais de até 6,8 mil. A empresa não realizava um concurso público em âmbito nacional desde 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para as mais de 9.000 oportunidades. As inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição Brasileira de Formação e Capacitação, IBFC, que está organizando o processo seletivo. O prazo vai até às 23 horas do dia 28 de outubro. A seleção vai preencher 3.099 vagas para o cargo de carteiro, agente de Correios. A carreira é de nível médio, ou seja, exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio colegial. Já para o nível superior, são 412 oportunidades para analista de Correios. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades diferentes e exigem que o candidato tenha formação na área em que vai atuar. Há vagas para advogado, analista de sistema, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Para as vagas de nível médio de carteiro, o salário inicial é de R$ 2.429,26. Já as oportunidades de nível superior, para o cargo de analista, a remuneração inicial é de R$ 6.872,48. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Os estudantes que farão a prova do Enem este ano já podem consultar seus locais de prova no cartão de confirmação divulgado pelo MEC no portal do INEP. Na página do participante, o candidato pode consultar o número de inscrição e horário das provas, além de saber se terá direito ao atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. O documento está disponível na página do participante do Enem. O estudante precisa usar o login do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias de aplicação das provas, que esse ano ocorre nos domingos, dia 3 e 10 de novembro. E um motorista de um Chevrolet Astra de 21 anos escapou da morte após um acidente ocorrido na BR-060 em Paraíso das Águas. Conforme as informações do site BNC Notícias, o motorista ia para Chapadão do Sul quando atropelou algumas capivaras na via e perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e por pouco não caiu no Rio Paraíso. O site informou que o motorista não estava sozinho no carro, mas por sorte ninguém se feriu. Ainda conforme o portal BNC, já foram registrados acidentes na região da BR-060 em Paraíso das Águas, onde é comum a passagem de capivaras. Além disso, não existem placas indicativas de animais silvestres nas proximidades. E um rapaz que não teve identidade divulgada foi espancado por 2 pessoas durante a tarde de segunda-feira em Três Lagoas por uma dívida de R$50. Conforme as informações policiais divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o rapaz teria passado um tempo em um bar da região e, ao voltar para casa, foi surpreendido pela dupla. Sem ter o dinheiro para pagar os R$50, ele foi espancado gravemente e teve ferimentos pelo rosto. O SAMU foi acionado, socorrendo a vítima e encaminhando até uma unidade de saúde de Três Lagoas. Além do socorro, equipes da Polícia Militar também foram acionadas para atender a ocorrência. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.
Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar um informativo diário do Senar MS. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar, o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. JD1 no ar. Esporte. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta quarta-feira. Campeonato Brasileiro Série A, rodada atrasada. É um confronto direto na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Fluminense conseguiu a vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense nesta terça-feira no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada. Cano marcou o gol salvador que fez o time se afastar do grupo dos 4 últimos colocados da competição, complicando a vida do adversário em sua tentativa de permanecer na Série A. Com o resultado, o Fluminense chegou ao 11º lugar no Campeonato Brasileiro com 36 pontos, 4 acima da zona de rebaixamento em 30 jogos. O Atlético Paranaense continua com 31 pontos em 18º lugar, mas com um jogo a menos. Libertadores da América. Em outra noite de Daverson, o Atlético deu um passo muito importante rumo à final da Conmebol Libertadores. Na noite de ontem, o Galo venceu o River Plate por 3-0 na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da competição. O camisa 9 foi o nome do jogo. Daverson teve um gol anulado no começo da partida, mas aos 21 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar para a equipe alvinegra. Na segunda etapa, o atacante fez mais um e deu assistência para Paulinho marcar o terceiro do Galo e selar a vitória na Arena MRV. Além de jogar pelo empate, o Atlético pode perder a partida de volta por até 2 gols de diferença para chegar à decisão da Conmebol Libertadores. O River precisa vencer por 4 ou mais gols de vantagem no placar para se classificar. Se vencer por 3 de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na outra semifinal, o Botafogo recebe o Peñarol na noite de hoje, às 20 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A equipe vem de empate em casa com o Criciúma, levando um gol nos acréscimos, mas está invicta há mais de 2 meses. Os carboneiros, que são pentacampeões do torneio continental, tentam romper uma seca de quase 40 anos sem levantar a Copa. São 3 vitórias consecutivas na temporada, depois de perder o clássico para o Nacional no Grand Parque Central. O técnico Arthur Jorge do Botafogo deve levar a seguinte escalação: John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. O técnico Diego Aguirre do Peñarol deve levar a campo a seguinte equipe: Aguirre, Milas, Mendes, Guzmán Rodrigues, Max Oliveira, Garcia, Pérez, Siqueira, Léo Fernandes, Darias e Silveira. Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Lanús nesta quarta-feira às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no Mineirão, no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro busca a primeira vitória com o técnico Fernando Diniz. Desde que o ex-treinador da seleção brasileira chegou ao clube, a Raposa disputou 4 partidas, empatando 3, Libertad, Vasco e Bahia e perdendo para o Fluminense no Brasileirão. O treinador completa um mês de trabalho nesta quarta-feira. Já o Lanús vem de derrota para o Independente por 2-0 em casa no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelo Campeonato Argentino. Nos últimos 2 meses, as únicas vitórias da equipe foram sobre a LDU, 2-1 e 3-1, nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Nas quartas de final, o time passou pelo Independente Medellín nos pênaltis após empatar por 0-0 e 1-1. No argentino, a equipe está apenas no 20º lugar entre os 28. O Campeonato Brasileiro da Série B teve os jogos da 33ª rodada. O Santos venceu o Ceará por 1-0. O Mirassol venceu o CRB também por 1-0. Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0 e o Novo Horizontino venceu o Avaí por 2-0. Pela UEFA Champions League, o Milan venceu o Clube Brugge por 3-1. O Mônaco goleou o Estrela Vermelha por 5-1. Aston Villa venceu o Bolonha por 2-0. Girona venceu o Slovan Bratislava por 2-0 e o Stuttgart venceu o Juventus por 1-0.
O Paris Saint-Germain ficou no empate com o PSV Eindhoven, 1-1. O Sporting venceu o Sturm Graz por 2-0. O Arsenal venceu o Shakhtar por 1-0. E o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 5-2. Com show de Vinícius Júnior. A UEFA Champions League continua hoje. O Atalanta enfrenta o Celtic a partir das 13h45. O Brest enfrenta o Bayer Leverkusen. Atlético de Madrid enfrenta o Lille. O Barcelona faz o clássico com o Bayern de Munique. Benfica enfrenta o Feyenoord. O RB Salzburg enfrenta o Dinamo de Zagreb. Manchester City enfrenta o Sparta Praga. O RB Leipzig enfrenta o Liverpool e o Young Boys recebe a Internacional. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Nova lei incentiva a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. Já está valendo a lei que estimula a contratação de pessoas com autismo como empregado ou aprendiz no mercado de trabalho. Uma das novas regras determina a União a integrar o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ao SINE, o Sistema Nacional do Emprego, a fim de facilitar a intermediação de vagas de emprego e contratos de aprendizagem. Outras esferas de governo que aderirem ao SINE também deverão seguir as diretrizes da Associação Nacional de Normas Técnicas sobre Acessibilidade. A medida pode beneficiar cerca de 5.600.000 pessoas com autismo no Brasil. A lei surgiu de proposta apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a partir de debates na Câmara dos Deputados. E é fruto de um trabalho da subcomissão que hoje tornou-se permanente dentro da Comissão de Saúde, trata de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista e eu falo sempre que inclusão é atitude. O texto da Câmara ganhou outras regras sugeridas pelo Senado. Uma delas reforça exigências de inclusão, como acessibilidade no ambiente de trabalho e promoção de feiras de empregos e campanhas junto aos empregadores. As sugestões foram acatadas no plenário da Câmara pelo relator, deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará. Ainda que se argumente que as emendas podem demandar algum tipo de dispêndio por parte do governo federal, elas não atribuem dados objetivos para a execução, cabendo ao Poder Executivo tão somente adotar as medidas adequadas à sua capacidade de comprometimento orçamentário e financeiro. Relatora da proposta na Comissão de Trabalho, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, também destaca outros benefícios práticos da lei, como a ampliação de oportunidades de socialização, independência financeira, autoestima, realização pessoal e aprimoramento de habilidades específicas e interpessoais. Transtorno do espectro autista engloba uma ampla gama de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. O emprego para pessoas com deficiência não só oferece uma fonte de renda, mas também ajuda a combater o estigma e a discriminação, promovendo a igualdade de oportunidades. Flávia Moraes acrescenta que a inclusão pretendida com a nova lei prevê pleno respeito a particularidades e potencialidades das pessoas com autismo no mercado de trabalho. De Brasília, José Carlos Oliveira. Entra em vigor lei com novos critérios de transparência para instituições de ensino. A reportagem é de Maria Neves. Já está em vigor a lei que estabelece novos critérios de transparência e controle social para escolas públicas. A nova legislação também prevê obrigações sobre transparência no recebimento e na aplicação de recursos públicos por instituições de ensino comunitárias, religiosas ou filantrópicas. Originária de projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a lei obriga o poder público a publicar informações como número de vagas disponíveis e preenchidas por cada instituição de ensino. Devem ser divulgados também dados sobre lista de espera e reserva de vagas para públicos específicos, como negros e indígenas. Os governos ainda devem tornar públicas informações sobre bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos a estudantes, pesquisadores ou professores, assim como o andamento de atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Essa última demanda vale apenas para instituições
instituições de ensino superior. A relatora do projeto na Câmara, a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, ressaltou que o Brasil já conta com uma série de mecanismos voltados a dar transparência às informações relativas ao sistema de ensino. Dentre eles, citou o Censo Escolar e o Censo da Educação Superior, assim como sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. Os resultados desses levantamentos, conforme lembrou, já ficam disponíveis a qualquer interessado. No entanto, a professora Gorete reconhece que ainda há muitos obstáculos para se conseguir acesso a informações que deveriam ser públicas. Nem sempre é possível encontrar dados que correspondam às denominações com que alguns programas são instituídos. Em outros casos, só tem sido possível obter, por meio de requerimento fundamentado na Lei de Acesso à Informação, dados cuja natureza é eminentemente pública e que deveriam estar livre e sistematicamente disponibilizado nos meios de comunicação da administração pública. Por exemplo, quantos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foram renegociados, qual o volume de bolsas efetivamente ocupadas ano a ano no programa Universidade para Todos, o ProUni. Pela lei que entra em vigor, as instituições de ensino deverão publicar estatísticas relativas ao fluxo de alunos e ao rendimento escolar. Informações sobre execução financeira de atividades financiadas com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídios tributários ou financeiros também devem ser públicas. O texto em vigor ainda exige a divulgação do currículo profissional e acadêmico dos diretores de instituições de ensino e dos membros dos conselhos de educação. Pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal também terão de ser públicas. Proposta amplia finalidades de programa de apoio à pessoa com deficiência. A reportagem é de Paula Moraes. A Câmara analisa uma proposta que amplia as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A lei atual estabelece que o programa deverá ser implementado com incentivos fiscais a ações e serviços de reabilitação desenvolvidos por pessoas jurídicas para atendimento a pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista. A finalidade é captar e canalizar recursos para estimular e desenvolver a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos beneficiários. O projeto passou pela Comissão de Finanças e Tributação e o texto aprovado incluiu entre as finalidades do programa o uso de recursos na capacitação de quem atua para desenvolver as habilidades de integração das pessoas com deficiência e a reforma e a adaptação das estruturas físicas de locais de atendimento. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, foi relator da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Segundo ele, a ideia é atender a demandas. Nós temos visto aparecer muitos casos de identificação de demandas não atendidas, não supridas. Há um universo muito grande também de demandas que não têm sido alcançadas e identificadas. Portanto, é uma necessidade fundamental o aperfeiçoamento do marco legal para favorecer exatamente o fortalecimento do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde para as pessoas com deficiência. O projeto, que amplia as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Senado. De Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.